E aí pessoal, nesse vídeo eu irei falar sobre o mundo espiritual. Pessoal, eu comecei a ver o mundo espiritual no final de dezembro e comecei a ver ele mais de perto em janeiro, no mês de janeiro. E foi assim, eu me acordei e eu comecei a sentir minha pele se mexer, tremer. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas no fundo eu sentia que isso era espiritual. E aí comecei a sentir outras coisas também, como tremores, como um desconforto no ouvido, como se alguém estivesse enfiando o dedo assim dentro do seu ouvido. Também comecei a ver coisas estranhas, barulhos repentinos, pessoas agindo de forma estranha comigo. Comecei a passar por muitas situações também. Pessoal, desde então eu ensino isso de uma maneira mais forte. E no começo eu não entendia muito bem, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada aqui. O mundo espiritual é espiritual, mas no fundo eu sentia isso, só que eu não sabia se era isso mesmo. Até que foi, e assim eu fui pro psiquiatra pra saber, né, o que eu tinha. Aí falaram lá, a psiquiatra falou que era psicose, só que não tinha nada a ver com psicose. Eu era um garoto, sabe, boa saúde, não tinha nenhum problema do tipo psicose, autismo, essas coisas. Não tinha nenhum problema, não tenho até hoje. Então, nada a ver. Então eu fui buscar, né? Eu queria saber o que era. E não encontrei nenhuma resposta até que o tempo foi se passando. E aí eu encontrei a resposta, que é espiritual. E que tinha um demônio na minha vida. E ele tá até hoje na minha vida. Ele me acompanha até hoje, me atormenta até hoje, me oprime até hoje. Isso é sofrido, é angustiante. A cada minuto, a cada instante, a cada hora, a cada dia, todo santo dia é a mesma desgraça. Eu sou oprimido de todas as formas, física, mental e até espiritual, claro. Sou tentado de todas as formas, oprimido de todas as formas por esse demônio. E através disso, pessoal, eu estou enxergando que o mundo espiritual é real. E sim, existem demônios, anjos e o próprio Deus, Yahweh, Todo-Poderoso, Altíssimo, que controla todas as coisas, Criador de todo o universo, de todo o céu, de toda a terra. Vamos chá verde. Chá verde. E assim, pessoal, se a existência de demônios, há existência de demônios, há existência de anjos. Se há existência de anjos, há existência de um Deus. E não tem como negar isso.
Até um ateu consegue ver isso. Assim, se Deus, se Yahweh permitir, ele consegue ver isso. Que se há a existência de um demônio, que se há a existência de demônios, há também a existência de anjos. Se tem a existência de anjos, também há a existência de um Deus. Então não tem como negar isso, pessoal. É a verdade. A verdade absoluta. E Deus concede só para aqueles que Ele quer que vejam. Então assim, pessoal, uma coisa que eu tô vendo é que os demônios eles te acompanham 24 horas por dia. Mas Jefferson, como você sabe disso? Minha vida, todo dia eu sinto esse demônio, esse desgraçado na minha vida. Todo dia eu sinto esse demônio me oprimindo. Nossa, cara, até na rua eu sou oprimido. Eu sinto um negócio no ouvido, nossa, gente. E aí quando eu repreendo, quando eu falo em nome de Yahushua Hamashia, que é o nome de Jesus, o nome verdadeiro de Jesus, que é o nome verdadeiro do Messias, não Jesus é Tammuz. Quem vai explicar pra vocês é Romo mais que o nome de Jesus, que o nome de Messias não é Jesus, sim Yahushua Hamashia. Deus salva, Yahweh salva, Yahushua Hamashia. Aí sempre quando eu repreendo esse demônio falando em nome de Yahushua Hamashia, eu te ordeno, saia. Aí o que eu sinto no ouvido para, o que eu fico sentindo no ouvido para de vir. Aí de vez em quando vem, aí sai, aí volta, aí eu repreendo, aí sai, aí volta, aí é uma desgraça, pessoal. O mundo espiritual é sério, muito sério, real. E quando eu repreendo, sou muito atacado. Sou muito atacado. Claro, né? Porque eu tô usando a autoridade de Yahushua. Só que tem um problema, pessoal. Tem um problema. Eu já repreendi muitas vezes e esse demônio não saiu. Já orei pra Yahweh e não obtive nenhuma resposta. Então o que eu penso, pessoal, é que isso é uma provação. Assim como Jó. Lembre-se de Jó. Foi tentado de todas as formas, foi provado de todas as formas, perdeu os amigos, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo e ainda teve que enfrentar uma doença. Uma doença que fazia ele coçar o tempo todo. Pelo que eu sei, eu fiquei sabendo, era só ele. Tinha uma doença, fazia ele ficar coçando o tempo todo a pele. De quase rasgar a peça, tanta coceira, meu. Então, cara, ele sofreu pra caramba, bicho. E sempre quando eu olho pro meu sofrimento, eu lembro de Jó. Passou por coisa pior, então, cara. E no final, ele teve bênçãos e bênçãos maiores do que as que ele teve antes. Então eu enxergo assim, pessoal. Se há uma aprovação, há também uma recompensa por isso, pelo sucesso dessa aprovação. São bênçãos maiores, são bênçãos. E dependendo da pessoa, dependendo do tipo de aprovação, bênçãos muito maiores, imensas. E é o que eu vejo na minha aprovação, pessoal. Tá muito difícil. Mas com Yahweh dá pra suportar isso, dá pra aguentar isso. Com a ajuda de Yahweh dá pra aguentar isso, dá pra suportar isso. Até o fim dessa aprovação. E essa é a resposta que eu
talvez seja essa a resposta, pessoal. E Yahweh quer que eu passe por isso, para que eu fique mais forte, para que eu carregue bênçãos que talvez hoje eu não carregaria, que eu não ia conseguir carregar, tão imensas que seria as bênçãos. Então é isso, pessoal. Aí vocês perguntam, aí vocês que começam a entender isso agora, nesse vídeo, aí você me pergunta, mas Jefferson, então o que eu faço para lutar contra esses demônios, lutar contra esse mundo espiritual, demônios, Satanás? Pessoal, se voltem às escrituras, se firmem na palavra, se firmem na oração, no jejum, nos louvores, porque é através dessas coisas que vocês vão ficar mais fortes, é através dessas coisas que vocês vão passar pelas tentações com mais sucesso, vocês vão vencer todas as tentações, vocês vão superar, vencer todas as suas fraquezas, através das escrituras, através de Yahweh, nosso Pai, nosso Deus, através das orações, do jejum, da leitura da palavra, dos louvores, vocês vão se firmar, vocês vão ficar fortes, vocês vão superar qualquer tentação, vocês vão vencer todas as tentações que vier, todas as provações, todas as dificuldades, todos os obstáculos. Vocês vão vencer os demônios, Satanás. Vocês vão ser invencíveis. Se voltem às escrituras, pessoal. Comecem a orar, comecem a jejuar, comecem a louvar, porque isso também é muito bom, pessoal. Isso fortalece o espírito de vocês. Isso fortifica vocês no espírito. Consequentemente, faz com que vocês vençam qualquer tipo de provação, seja na vida de vocês, na vida espiritual, na vida mental, na vida física. Fazem vocês superar todo tipo de dificuldade, seja ela espiritual ou física. E é isso, pessoal. Sim, um versículo que eu ia mostrar para vocês. Vamos lá, Efésios 6, 1 a 18. Só que eu por aqui. 6, 1 a 18. Caminhando com a armadura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra os lados do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possa resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecerás inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando seus pés com a proteção do Evangelho da paz,
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Efésios 6, 1 a 18. O que está aqui, pessoal, que eu falei para vocês. Se firme em Yahweh. Porque é só se voltando às escrituras, é só buscando a Yahweh que vocês vão vencer qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de dificuldade na vida de vocês. Qualquer tipo de opressão espiritual, só através de Yahweh que vem a libertação. Então orem, jejuem, leiam a palavra, estudem a palavra para mais compreensão, para mais entendimento. Louvem, vivam conforme as escrituras, que é a verdade absoluta. Aí você me pergunta em relação à Bíblia, essa Bíblia. Jefferson, qual é a versão dessa Bíblia? Bíblia King James, versão 1611. É muito boa, pessoal. Recomendo vocês comprarem essa versão aqui, 1611. King James. Bíblia King James 1611. É isso, pessoal. Vou finalizando aqui o vídeo. Foi muito bom com vocês. Sejam soldados